Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. No último vídeo eu falei sobre a importância de conhecer um pouco dos idiomas originais que a Bíblia foi escrita. Hoje eu estou de boné, não é por nada não, é porque eu não cortei o cabelo, eu não tive tempo de cortar o cabelo no fim de semana, só vou poder cortar no outro final de semana. Então eu peguei o boné só para dar uma disfarçada aqui. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como estudar um pouco dos idiomas originais, algumas coisas que são necessárias para você estudar um pouco dos idiomas originais que a Bíblia foi escrita. No último vídeo eu falei um pouco sobre a importância de conhecer um pouco de grego, hebraico, aramaico e antigamente o latim. Visto que Jerônimo traduziu a Bíblia para a versão vulgar, a Vulgata, e foi escrito em latim. Embora que a gente considera mais o grego e o hebraico. O grego koiné e o hebraico bíblico. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como você pode iniciar os seus estudos dentro dos idiomas originais. Tanto para o grego quanto para o hebraico, é muito importante você conhecer um pouco da sua própria gramática, ou seja, é necessário você conhecer um pouco da gramática do próprio português, porque muitas vezes quando a gente pega uma gramática para estudar, a gente pega uma gramática, seja ela em grego ou em hebraico, a gente vai se deparar com algumas questões, com alguns casos que é muito semelhante, né, em nosso idioma. No caso aí, você tem os verbos, né? O que são os verbos? São aquilo que indica as ações, né? As ações de um sujeito. Você vai se deparar com advérbio. Bom, o que é advérbio? Você vai se deparar com pronomes, com substantivos. Você vai se deparar com várias questões, né, várias coisas que estão dentro da sua própria gramática. Se a gente não conhecer um pouco da nossa própria gramática, fica difícil para você assimilar uma gramática de uma cultura que é um tanto quanto diferente da nossa. Então, uma das principais coisas quando você tem em mente em estudar os idiomas originais é você conhecer um pouco de gramática dentro do seu próprio idioma. Outra coisa muito importante, você adquirir materiais por nível, de acordo com o seu nível de estudo. Por exemplo, não adianta você querer aprender grego, hebraico ou mesmo inglês, que seja, se você tentar pegar materiais avançados e de repente você vai se deparar com uma barreira de dificuldades e vai acabar desanimando, porque, bom, primeiro, aqueles materiais estão além da sua expectativa, você não vai conseguir avançar, né, dentro daquelas das questões que estão sendo propostas dentro do material que você está estudando. Por quê? Porque o nível de linguagem vai ser muito alto. Então o ideal seria você começar por materiais introdutórios, depois, como em todos os níveis, né? Depois você comprar materiais de nível médio e só depois você passar para materiais que tratem de forma mais avançada. Por que eu estou falando isso? Nós seres humanos, nós somos, como que eu vou dizer, mestres em tentar pular etapas. Às vezes a gente quer construir uma casa e a gente não começa uma casa pelo telhado, você começa pela base, pelo fundamento, pelo alicerce. E às vezes nós tentamos pular etapas. Às vezes a gente quer, na nossa ansiedade, a gente quer pular etapas. E esse querer pular etapas dificulta e muito na questão do ensino-aprendizagem.
Então, se você não conhece o básico, né? Vou dar um exemplo. Se a gente não conhece o básico de gramática, não sabe o que é uma análise sintática dentro do português, como é que eu vou conhecer, fazer uma análise sintática, né, dentro de um idioma que eu não conheço? Se eu não sei nem qual é a função da sintaxe dentro do português, como é que eu vou conhecer dentro do grego? Como que eu vou fazer uma análise sintática dentro do grego? E no hebraico, né? Como que eu vou avaliar? Embora que as peculiaridades, as questões do grego e do hebraico sejam um pouco diferentes, né? A estrutura dos idiomas. O grego, a gente vai encontrar muitos elementos semelhantes ao que a gente encontra no português. Você vai encontrar palavras muito semelhantes, algumas palavras que a gente já conhece no nosso idioma. Mas a gente não pode se deixar levar pela similaridade. A gente precisa lembrar que é um idioma completamente diferente e precisa ser visto e interpretado como tal. Senão você pode ser levado pelos falsos cognatos, pode acontecer. Vou dar um exemplo aqui entre o português e o espanhol. O português e o espanhol são semelhantes, são idiomas, né, de origem neolatinos, faz parte dos idiomas de origem neolatinos, ou neolatinos, enfim, procedentes do latim, né? Só que, apesar de ter algumas similaridades em algumas palavras, não quer dizer que aquelas palavras signifiquem exatamente no português o mesmo que ela está dizendo no espanhol. Isso também pode ocorrer, pode acontecer se a gente deixar levar somente pela similaridade. No grego existem algumas terminações. Estas terminações é quem determina, que determina o status do que você está aprendendo, né? São essas terminações, em alguns casos, é claro, que vão determinar o que você está aprendendo. Então, se você não ficar atento, se você não observar essas considerações, tem uma grande porcentagem, né, de chance de dar errado daquilo que você quer aprender. Você vai começar de forma equivocada. Terceiro item para você aprender um pouco das línguas originais: separar um tempo de estudo. Se a pessoa ela não se dedica a conhecer, a aplicar, a fazer exercícios, e a pessoa faz uma leitura dinâmica, a pessoa pega o livro e tenta ler ele de capa a capa de forma superficial, no máximo que essa pessoa vai conseguir é criar algumas distorções dentro do pensamento dos autores. Eu estou pegando aqui os livros só para dar um exemplo. O máximo que a pessoa vai conseguir fazer é criar uma distorção dentro do pensamento dos autores. Ela vai inferir no pensamento dos autores, às vezes, aquilo que o autor não está dizendo. Por isso que, às vezes eu falo, gente, esse livro aqui eu li completamente, esse aqui eu não li completamente. Porque o nosso nível de compreensão, o nosso nível de assimilação, ele se dá por fases. O processo de aprendizagem, né, o nosso processo de cognição, ele se dá por etapas. Então, se você não tem paciência para estudar, para aplicar ao conhecimento que você está tentando adquirir, você pode até fazer leitura de um livro de forma dinâmica, de forma rápida, uma leitura um pouco mais acelerada. Mas se você não fizer uma leitura analítica, né, olhando pontos, observando, fazendo exercícios, observando as divergências que tem e as similaridades que tem de uma coisa para outra, se você não observa essas coisas,
Então, de certa forma, você vai acabar criando uma série de outros problemas. Outra coisa, você precisa de um local para estudar os idiomas originais, né? Além de você dedicar tempo, você precisa de um local. Esse local, de preferência, deve ser um local tranquilo, calmo, isento de barulho, isento de interferências externas. Já é um pouco difícil de você concentrar quando você não domina uma determinada matéria, quando você não domina uma determinada área de conhecimento. A tendência é a pessoa flutuar um pouco na mente, a tendência é da distração mais próxima da pessoa ou alguma coisa que interfere no pensamento da pessoa se tornar um ponto de distração e a pessoa ter uma distorção de um déficit de atenção. A pessoa vai ter um déficit de atenção. O que seria esse déficit de atenção? É a pessoa prender sua atenção ou tirar sua atenção e não conseguir se concentrar naquilo que ela está tentando aprender. Vou dar um exemplo muito claro. Quando a gente vai aprender matemática, a matemática ela é cheia de regras. Regra de sinal, regra disso, regra daquilo. Por exemplo, em somas, subtrações, frações, adição, multiplicação, tem cada expressão, por exemplo, na geometria tem algumas regras, na álgebra tem outras regras, ou tem regras também. O que acontece se você não consegue guardar essas regras? O que acontece quando você está tentando aprender? Você começa aprendendo, você começa lendo, tentando absorver o conteúdo, mas sua atenção levemente ela tende a flutuar, você vai criar esse déficit de atenção e todas as vezes que você for tentar aprender algo que está relacionado àquilo, se você não tiver uma motivação muito grande, você não tiver vou dizer assim, um objetivo para você alcançar, a tendência é ou a pessoa ela vai acabar desistindo por causa da dificuldade, ou a pessoa ela vai aprender, vai ter um aprendizado deficiente, como a própria palavra déficit, né? Tá ligado aí a débito, dívida, ou seja, dá essa conotação aí de aprender com deficiência. Então você precisa ter muita atenção, você precisa ter um local que você vai aprender e vai aprender com concentração, concentração naquilo que você está aprendendo, ou seja, você vai ter um foco, você vai focar naquilo que você está aprendendo. O grego e o hebraico tem essas dificuldades, porque um pouco de dificuldade a mais do que se você fosse estudar um pouco de inglês ou espanhol. Por quê? Bom, o espanhol a gente às vezes esbarra com ele no dia a dia. O inglês você também esbarra com ele no dia a dia. Mesmo as pessoas que não têm um conhecimento prévio de inglês ou de espanhol, mas sempre estão ouvindo. Então, querendo ou não, você está de certa forma meio que inserido, meio que familiarizado com este idioma, ou pelo menos quando você ouve alguém falando, você sabe que está falando em espanhol ou você sabe que está falando em inglês. O espanhol, como eu disse, por ser um pouco mais similar do português, a pessoa vai conseguir absorver mais fácil porque tem muitas semelhanças, né, com o português, embora que existam os falsos cognatos. E se a pessoa não consegue se concentrar naquilo que ela está aprendendo e a pessoa tem esse déficit de atenção, isso vai minando a resistência que a pessoa tem para aprender algo novo. Daí a pouco, em vez da pessoa ter um interesse, ter como objetivo, ela vai criar uma certa aversão. Então corre esse risco. Por isso é muito importante. Outra coisa, outro fator, não tentar dar um passo maior do que a perna. Tem pessoas que começam muito bem, né? Começa estudando 2, 3, 4, 5, 6,
3 horas por dia. Bom, o aconselhável é você criar um ritmo de estudo, principalmente para quem vai estudar como autodidata, e a pessoa tentar estudar de forma constante. É muito melhor você estudar 15 minutos por dia, 10 minutos por dia, 5 minutos por dia, que seja, mas você ser constante, do que você tentar estudar 1, 2, 3 horas hoje, ficar 1, 2 meses sem estudar, daí a pouco você volta, daqui a 2 meses estuda meia hora, daí a pouco você para de novo. É muito melhor você ser constante, você criar um ritmo constante de estudo, seja meia hora, seja 1 hora diária. Eu não vou dizer que você deva estudar até 3 horas, porque chega um ponto, né, que às vezes fica cansativo. Tem pessoas que conseguem, depende do fator de cada um, trabalho, família, a sua organização pessoal, estudo, tem pessoas que conseguem. Mas o importante é a pessoa ter autodisciplina. Tudo que você vai fazer, você precisa ter disciplina. Você precisa se cobrar nos horários de estudar. Você precisa saber que você está estudando com um propósito, você tem um objetivo a alcançar. E você precisa ter essa disciplina para conseguir manter este ritmo, para você conseguir manter essa rotina de estudos. Se você não criar essa rotina, você não vai conseguir aprender também de forma eficaz. Então, meus irmãos, era só algumas dicas básicas, né, de como você deve iniciar os seus estudos. Isso se você for estudar de forma autodidata, como autodidata. Mesmo se você for estudar com um professor, mesmo se você for fazer um curso, por exemplo, tem vários cursos. Eu conheço alguns professores, né, algumas pessoas que dão um curso de grego, de hebraico. Tem aí o Matheus Rangel, que dá aula de hebraico. Tem o Jefferson Nascimento, que dá aula de grego e de hebraico. Tem o professor Euler Lopes, que dá aula de grego. Tem o pastor Jean Carlos, que dá aula de grego, se eu não me engano. Entre outras pessoas que dão um curso aí, que tem ofertado aí os seus cursos. Mesmo se você for estudar com essas pessoas, e aqui eu já estou indicando algumas pessoas que eu conheço, você vai precisar desta disciplina. Então, irmãos, eu espero ter ajudado. Tem alguns outros fatores, né, que a gente poderia citar aqui, mas a minha intenção é diminuir um pouco no tempo dos vídeos também, para não ficar aqueles vídeos longos, extensos. Só para recapitular, se você vai começar a aprender um idioma novo, se você vai tentar imergir dentro dos idiomas originais que a Bíblia foi escrito, outra coisa importante que eu não citei, é muito bom você ter um dicionário de inglês, desculpe pessoal, é muito importante você ter um dicionário de português, é muito importante você ter alguns léxicos e dicionários, né, dentro daquele idioma também que você vai aprender. Uma coisa que é muito boa para a gente conseguir fazer treinamento de escrita é você treinar também fazendo anotações. Você começar fazendo anotações básicas, escrevendo coisas básicas dentro daquele idioma. Uma determinada feita, eu fui em uma sala de aula. A gente estava dando aula de teologia, e eu estava dando aula de teologia em um seminário, e eu escrevi uma frase em grego no quadro. A frase era: Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Só que eu não coloquei nenhum acento. E, se eu não me engano, eu meio que troquei uma letra. Eu lembro que no meio dessa frase eu troquei uma letra lá no quadro. Quando eu escrevi no quadro, aí a professora, para os alunos que estavam sendo alfabetizados dentro do idioma, que estava aprendendo ali ainda o alfabeto do grego, a professora estava dando aula de grego, a professora estava dando os parabéns, né, para aquelas pessoas. Para mim, ela falou assim, de cara: rapaz,
tá razoável, seu grego não tá bom não. Aí eu falei, o quê? Ela falou, não tá bom, ó, você esqueceu o acento ali, aqui e aqui. Aí eu falei assim, olha, mas espera aí, pro pessoal aí você tá dando os parabéns. E pra mim, eu tava lá como convidado, né, na aula dela. A minha aula era de outra matéria, não tinha nada a ver com grego. Eu não tenho essa pretensão de ser professor nem de grego nem de hebraico. Às vezes, como eu disse, a gente usa de forma instrumental. E lá eu tava sem nada na mão, só brincando, né? Tava num momento de descontração, no intervalo da aula, eu fui lá no quadro e escrevi. A professora tava até conversando com os alunos. Aí eu falei, olha aqui, professora. Aí ela entendeu a frase, tudo mais. Os alunos não entenderam, ela leu, né? Só que o que ela quis passar para mim, que às vezes a gente precisa observar, né? É uma coisa, como que eu vou dizer, é uma vergonha alheia que eu passei. Eu poderia ter evitado essa vergonha se eu tivesse simplesmente observado a letra. Se eu não me engano, eu não lembro se eu troquei, foi o sigma. Eu acho que eu troquei o sigma final e esqueci alguns acentos. Então, se eu tivesse observado essas questões básicas, a professora ela poderia, às vezes, não ter elogiado, mas também não ter feito um comentário que aparentemente parecia um pouco depreciativo, né? Não era a intenção da professora de depreciar nem nada do tipo. Mas ela simplesmente me mostrou que algumas coisas precisam serem observadas. E isso pode acontecer muito, mas muito mesmo em debates. Principalmente eu vejo isso muito assim em grupos de WhatsApp, né? Às vezes a pessoa ela tenta passar um conhecimento que essa pessoa não domina perfeitamente, ou mesmo que a pessoa tenha um certo conhecimento, ela vai até certo ponto onde ela não consegue passar daquele ponto. Tem pessoas que conhecem muito bem e vai acontecer muito semelhante. Eu estou contando aqui uma experiência que aconteceu comigo. Então a pessoa pode tentar passar uma coisa que, às vezes por uma observação, às vezes por uma questão de atenção, uma questão de dedicação, né? Ou são vários fatores que podem contribuir favorável ou desfavoravelmente. O principal objetivo que eu digo para as pessoas tentarem conhecer um pouco dos idiomas originais não é para você tentar ser melhor do que ninguém, para você, entre aspas, esfregar na cara de ninguém que você conhece, que você estudou, que você sabe, que você é isso, que você é aquilo, não. O principal objetivo é para quando você for dar a sua aula de escola dominical, quando você for ministrar o seu sermão, quando você for preparar aquele estudo, para você ter um bom amparo, tanto teológico, dentro da linha que você defende, quanto linguístico, ou seja, você vai estar amparado de todas essas formas. Você vai ter, como que eu diria, um know-how. Você teria um know-how, ou seja, você vai ter um conhecimento para empregar, para você utilizar de forma gradual, evidente. Não tem como passar para um aluno que está sendo alfabetizado ali no grego, no hebraico. Não tem em meia hora de pregação na igreja, não tem como você chegar em meia hora de pregação que você aprendeu dentro de 4 anos, né, dentro de uma faculdade teológica, você chegar a despejar na cabeça das pessoas em meia hora, vai virar uma confusão total. Mas tem como você se utilizar, no mínimo, de uma forma bem clara, simples, concisa. A ideia do pregador, do mensageiro, não é complicar a mensagem, não é fazer a mensagem se tornar difícil. A função do professor não é mostrar que ele tem conhecimento, até porque os alunos não vão conseguir acompanhar o conhecimento do professor, mas é você pegar aquilo que está, de certa forma, difícil e você colocar no mesmo nível, de forma que todos consigam entender aquilo que você faz. Agora, para pessoas que trabalham, que estudam ou que desejam aplicar os conhecimentos na área da apologética, aí sim é um trabalho um pouco mais árduo, um pouco mais pesado, e você tem que dedicar muito. E outra, você tem que estar disposto a dar
seu rosto, a sua cara, desculpa, eu vou usar o termo aqui grosseiro mesmo, você tem que estar disposto a dar sua cara para bater. E para dar a cara para bater, você vai ter que, entre aspas, devorar literalmente os livros, porque você está entrando em um campo onde há muitas críticas, onde é muito pesado, ou seja, infelizmente, na apologética, quando você entra por esta área e você vai assim confrontar ideias, se você não domina bem aquilo que você está falando, é até um pouco pior do que o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo foi uma repreensão, entre aspas, seria aquilo que o pessoal chama de crítica construtiva. Eu tenho um conceito sobre crítica, não vou passar nesse vídeo, depois eu falo um pouquinho sobre crítica. Mas, segundo, entre aspas, o que o pessoal fala, foi uma crítica construtiva. Foi uma forma de me exortar para observar coisas básicas, coisas simples que eu deveria ter guardado, que eu deveria saber. Então eu não isento a minha falha, a minha responsabilidade. Agora, quando você vai para a área da apologética, você é um formador de opiniões. Você vai ser seguido por pessoas. E o ideal é que o cristão, agora eu estou falando em questão de você expor a sua fé e defender a sua fé, você não pode levar e muito menos induzir as pessoas ao erro com base em pressupostos que você sabe. Por isso, aí o estudo é um pouco mais pesado, é um pouco mais puxado. Enfim, eu espero que vocês tenham me entendido, meus irmãos. Algumas considerações aqui sobre o hebraico. Eu falei no último vídeo que o hebraico, apesar de ser uma língua poética, né? Você falar o hebraico, dá para você falar quase que de forma cantada. O hebraico é um idioma lindo, maravilhoso. Se você pegar o hebraico, ele tem uma forma de você trazer a vocalização das palavras assim que chega a soar até de forma poética. O hebraico ele tem algumas peculiaridades. Uma delas é que ele é lido da direita para a esquerda, diferente, né, da nossa estrutura. Nós estamos acostumados a ler da esquerda para a direita. O hebraico ele é lido e escrito da direita para a esquerda, o que dificulta um pouco, assim como algumas línguas semitas, né? O hebraico ele tem os caracteres próprios. Depois de algum período que o idioma foi trabalhado, acrescentou-se alguns sinais, né? Os sinais massoréticos, acredito que muitos aí conhecem, que foram aqueles pontos e traços, aquelas formas que dão a vocalização, que vão te ajudar na entonação, na sua dicção, na forma de você falar, de você expor. Lembrando que o hebraico, as letras, elas, no hebraico, entre aspas, só há consoantes. E o som das vogais é dado de acordo com esses sinais, com essas pontuações, né, que são colocadas ali nas vogais. Lembrando que você começa sempre, basicamente a estrutura seria consoante, vogal, isso em se tratando dos sinais massoréticos, consoante, vogal, né, por exemplo lá do Bereshit de Gênesis 1, né, você tem lá a consoante, a vogal, consoante, vogal, enfim. Lembrando que essas entonações, esses pontos que foram colocados ali para ajudar na entonação do idioma, eles têm alguns que são de som forte, outros de som fraco, outros de som um pouco mais longo, um pouco mais breve, mais curto. O importante é você se dedicar para você aprender. Eu não estou aqui dando aula de grego nem de hebraico, eu não sou professor de grego, não sou professor de hebraico. Como eu disse, nem tenho essa pretensão. Eu tento estudar assim para mim aprender, para mim conhecer, para mim adquirir conhecimento pessoal, para agregar os valores pessoal para mim. E outra coisa importante é a pessoa não se confundir. Não confunda o fato de você conhecer um pouco de hebraico bíblico, o fato de você conhecer um pouco de grego koiné, não quer dizer necessariamente, é bom você deixar isso bem claro, que você conhece o grego.
né? Como eu disse, o grego moderno é um pouco diferente do grego koiné. O hebraico moderno, bom, se você for em Israel e pegar um jornal, uma revista, um livro, é muito comum você chegar e encontrar somente as palavras escritas somente com as consoantes, né? Somente com as letras em hebraico. Às vezes você não vai encontrar, deixa eu ver se eu pego aqui, deixa eu tentar mostrar aqui, isso aqui, ó. Muito provavelmente você não vai encontrar os sinais massoréticos, né? Os sinais que foram acrescentados para a assimilação do idioma. Então é bom você ter isso em mente. Então, para você realmente conhecer, é bom você deixar claro que você está estudando de forma para obter um conhecimento, né, dentro das questões de interpretação bíblica, para você aprender e para você ter uma interpretação mais próxima do que os autores que escreveram a palavra de Deus, o que eles passaram dentro do seu tempo, da sua época, qual foi o propósito, o objetivo. E conhecendo isso, né, buscando esse conhecimento, você vai evitar um monte de erros de interpretações, um monte de falácias que são colocadas, um monte de inferências que são feitas dentro da palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.